Boa noite. No início do século passado, a maioria das mulheres casavam por volta de 15 anos de idade, antes mesmo da primeira menstruação. E tão logo esta ocorria, engravidavam. No decorrer da vida reprodutiva, tinham vários filhos que amamentavam por longos períodos, diminuindo assim sensivelmente o número de episódios menstruais que tinham durante toda a vida. Hoje, não é raro meninas que menstruam dos 11 aos 12 anos. A menopausa está cada vez mais tardia, o número de filhos muito menor. Essa nova realidade torna as mulheres mais vulneráveis à ação dos hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, que exercem impacto importante no aparecimento do câncer de mama. Doença diagnosticada atualmente em mulheres cada vez mais jovens e cuja incidência tem aumentado significantemente nas últimas décadas. Prevenção de câncer de mama é esse o assunto que vamos tratar hoje no programa Café com Leite. E a nossa convidada é ela, que já esteve aqui no programa e abrilhantou e encantou todos os nossos telespectadores com sua sapiência e sabedoria. Eu estou falando da doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é especialista em mastologia. Veio aqui dar sua contribuição trazendo mais informações sobre prevenção de câncer de mama. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. A partir de agora você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br. Manda a sua pergunta, nós vamos conversar aqui com a doutora Sheila e tirar a sua dúvida sobre esse mal que vem aí atormentando e deixando as mulheres sem dormir, né? Boa noite, doutora Sheila, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer enorme tê-la aqui no programa Café com Leite. Boa noite, né? Realmente estamos completando o ano e estamos aqui novamente para falar de saúde da mulher, que é um assunto extremamente louvável, né, no Outubro Rosa, onde a gente está alarmando as mulheres para se tocarem, para se examinarem, para perceberem algumas modificações, antes que a gente tenha aí um mal maior, que seria realmente o câncer de mama, doença altamente incidente, que cada vez mata as nossas mulheres. Mês rosa, né? Nós conversamos isso ano passado, e eu observei que esse ano tomou-se uma dimensão bem maior. Nessas cidades circunvizinhas aqui, eu tive a oportunidade de observar as clínicas, os veículos. Até eu vim de gravata rosa em homenagem às mulheres, né? A esse mês tão debatido, e eu passei a observar as clínicas, os laboratórios, enfeitando seus ambientes, os espaços, os hospitais. Achei muito louvável essa iniciativa, doutora. Agora, a senhora falou aí na sua introdução sobre a questão desse toque, o toque da mulher. Esse toque, a mulher, é necessário esse toque para que ela tenha o conhecimento se ela tem alguma pretensão à doença ou tem uma medida preventiva, o toque pessoal dela? Ou tem mais um cunho afetivo dela se conhecer? Não, é assim. A gente tem que pensar que o toque é um autoconhecimento e é barato. Não exige nenhuma tecnologia, não exige um raio-x, não exige um ultrassom, todo mundo tem em casa facilmente. E assim, a partir do momento que a mulher se conhece, é muito mais fácil dela descobrir alguma coisa diferente que nela aconteceu. Existe muito assim, a angústia no sentido, será que eu tenho um nódulo, será que eu não tenho? Mas quando o nódulo existe verdadeiramente, normalmente as pacientes chegam para mim dizendo, doutora, eu tenho um nódulo. Elas não têm dúvida. É algo de consistência e forma diferente. Então, eu digo a você que alguns países eles não incentivam mais o autoexame, porque lá a política privada e pública de saúde exige da mulher exames rotineiros de frequência. Se elas não fizerem, elas perdem a sua carteira médica, digamos assim. Mas nosso país não é assim. E eu acho que a informação e o autoconhecimento, sinceramente, não vai trazer mal nenhum, né? Na verdade, se conhecer e perceber algumas diferenças dentro da sua própria casa, maridos, às vezes, percebem diferenças em suas mulheres, eu acho que só traz benefícios.
né? Obviamente que a gente não vai encontrar lesões mínimas. Então a senhora sugere que esse toque da própria mulher ou até dos seus esposos haja com frequência nesse sentido de tentar se autoconhecer, não se autodiagnosticar, porque é impossível. Perceber alguma diferença. Perceber uma diferença daquilo que você não tinha. Claro, porque assim, a grande diferença vai ser, em vez de você pegar uma doença no estágio 4, que pra gente é um estágio bem avançado, com o próprio dedo a gente pode pegar uma doença no estágio 2. Então, querendo ou não, a gente aumenta a quantidade de sobrevida e a chance de cura da doença, sim. Existem aquelas possibilidades em que a mulher pode adormecer essa doença, ou seja, tê-la e não reconhecê-la em detrimento de não sentir dores? Em medicina, na parte da psiquiatria, a gente tem uma coisa chamada negação, né? Existem mulheres que negam que estão grávidas, elas acreditam que não estão grávidas. Existem mulheres que encontram sempre um motivo diferente daquele que é real, que é uma ferida na mama, um nódulo na mama. Ela não quer acreditar naquilo e ela aceita, né? Psicologicamente bota na cabeça que não existe, até um dia que realmente ele vem à tona de uma forma mais grave, visivelmente perceptível. Então a negação, ela existe, é um mecanismo de defesa do organismo, e é importante que seja dito isso, porque muitas vezes a gente vê uma paciente numa situação muito difícil, e aí as pessoas dizem, como ela pôde ter deixado acontecer isso? Entenda que psicologicamente ela estava no processo de negação, do qual ela não acreditava que aquilo era real. Exatamente. É uma forma que eles têm de conseguir sobreviver ao pânico e ao medo que eles têm da doença. Mas isso, com certeza, para que o médico possa diagnosticar, até para que a própria esposa, ou a própria mulher, procure o médico, né? E ela detectar esses detalhes, né? Doutora, a gente sempre fala assim, prevenção de câncer de mama só pensa na mulher, né? O homem está excluído dessa esfera, não? O homem não está totalmente excluído, só que a incidência realmente é bem baixa. A cada 100 mulheres diagnosticadas, a gente tem 1% dos homens, então é bem raro. Bem raro. É bem raro. Possível. Mas existe. Doutora, e de fato, a cura em que estágio do câncer de mama? Nos estágios iniciais, né? Estágio 1 e 2 sempre é mais fácil a gente ter cura, mas isso não quer dizer que no estágio mais avançado a gente não possa ser curável, só que as chances vão diminuindo. Então, por exemplo, enquanto você no estágio 1 e 2 tem 80% a 90% de chance de cura, no estágio 3, 4, isso aí cai para 1, 2% de chance. Então, é muito 5% no máximo. Então, a gente... E após esse processo de, digamos, diagnosticou-se, né? E daí extrai-se o tumor, aí vamos para o tratamento, etc. E existe, após, digamos assim, uma sensibilidade do médico em dizer que houve a cura. É necessário um acompanhamento? Olha... Ou seja, tem como voltar, eu não sei, vir para outro seio, ou não sei. Eu sempre digo que não existe receita de bolo para doenças. As pessoas são diferentes, então uma doença ela pode funcionar de uma forma numa pessoa e pode funcionar de outra forma na outra. E é por isso que medicina não é fácil. Então, assim, obviamente que tem tamanho de tumor, tipo de tumores que são mais propensos a recorrerem, mas o mais comum, que é o ductal invasivo, quando descoberto precocemente, ele não costuma ser bilateral, não costuma. Toda regra tem exceções. E assim, normalmente a gente quando pega em tempo hábil, ele é extremamente responsivo às terapêuticas existentes, desde cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, e muitas vezes a gente consegue realmente obter o que eu chamo de, entre aspas, cura. Né? Porque a cura ela tem que vir da alma, ela tem que ser uma cura espiritual, você tem que acreditar que está bem. Porque mente sã, então, a fé corpo são. Com certeza. Né? Porque se você convive com um fantasma na sua vida, você às vezes nem está doente e fica doente da doença, que não existe mais. É como marido e mulher, muitas vezes o marido, ou geralmente a esposa, né? Fica doente em detrimento do esposo, né? O contrário é mais difícil, o homem é mais... Mas é preciso acreditar sim, para a gente viver bem, e muitas pessoas ficam curadas mesmo, porque se a gente não acreditasse nisso, eu acredito que eu nem faria isso. Então a senhora está afirmando que a fé, o sentimento, é um grande parceiro, um grande contribuinte para a cura. Com certeza. No mínimo para o bem-estar físico de uma vida normal, para você não viver, dormir e acordar com o fantasma de que eu vou voltar à minha doença, eu acho que a fé ela pode muito mais do que a medicina.
Eu acho que as pessoas devem até primeiro excluir essa expressão, a minha doença, né? É. Não é minha. É nossa. Me entregaram, me emprestaram. Ah, não, eu quero ela não. Mais, Certo. Então, dentro desse contexto da fé, da sensibilidade, do sentimento, a senhora entende que o portador do câncer de mama, ou preventivo, as pessoas que são portadores de nódulo, devem estender isso à família, fazer uma coisa mais extensiva para que haja um apoio maior da família? A senhora acha isso viável no tratamento? Viável no necessário, eu diria? Eu acho que a família, ela é o começo de tudo, né? Então, assim, às vezes a gente vê senhoras de idade com as lesões já maiores, porque chega a idade, você não tem mais a mesma percepção dos riscos, então cabe um filho, uma filha, prestar atenção durante um banho, pelo menos nem que seja de 15 em 15 dias, mesmo que tenha a cuidadora, né? Que as pessoas assim estejam mais próximas, os maridos têm suas parcelas de ajuda, as irmãs, falar sobre o assunto, né? Tem gente que não tem coragem de fazer o exame porque tem medo do diagnóstico, mas uma irmã ajudando a outra, vamos junto, eu vou com você, isso faz toda a diferença. Então a família só apoia, quando ela existe, faz diferença desde o diagnóstico, desde a prevenção e principalmente durante o tratamento. A gente vê que pacientes que têm apoio familiar, amor, eles conseguem superar de forma mais tranquilo possível. Tranquila, né? É. O sentimento, a família, eu acho que só faz somar, nunca divide, né? É porque existem pacientes da senhora que se recua, se esconde, se oprime da família? Existem sim. A senhora dá uma puxadazinha do meio, é bom, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Isso é igual a filho quando vai começar a aprender a ler, né? Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, desde que ela mantenha a reta do tratamento, respeitar o limite dela. Não é hora, por exemplo, tem gente que é tão incluso que não quer dividir aquilo com ninguém, compartilhar com ninguém. Então ela precisa de um tempo. E esse tempo chega. A gente tem que ir incentivando de forma não imperativa e a gente consegue conquistar, assim. É como criança, tem que conquistar devagarinho. Chega lá, né? E atinge o objetivo. Atinge seu objetivo. Estou conversando hoje aqui com a doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é médica, especialista em mastologia, trazendo essas informações importantes sobre prevenção de câncer de mama. Hoje, outubro, né, o mês rosa, né, o mês das mulheres, o mês preventivo. E eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Rodolfo, lá de Recife, que me presenteou com essa gravata, viu, Rodolfo? Obrigado por você assistindo a gente aí, disse que eu mandasse um abraço para você. Muito obrigado. E eu quero mandar aqui um abraço também para essas pessoas aqui que estão assistindo o programa Café com Leite. O Alexandre, lá em Caruaçu, Erivelto, aqui no bairro Socorro, Solange e Carlinho, lá na Pizzaria Romeiro, no Caldas, Madre Carmelina, Madre Feitosa, Carmelina Feitosa, do Pequeno Príncipe, também assiste o programa. Saudosa. Não, Madre Feitosa, quem assiste? Acho que anotaram errado aqui. Madre Feitosa assiste o programa. Mauro, no loteamento, José de Melo também assiste o programa. Edênia, sogra do Wendel, lá no Crato, você não colocou o bairro aqui, viu, Fernanda? Mas Dona Edênia, que assiste sempre o programa. Muito obrigado pela audiência. José Henrique, também do Crato. Natanael, no bairro São Miguel, no Crato, e seu pai Antônio. Ricardo Oliveira, de Salvador, também assistindo o programa Café com Leite. Técio, lá em Patos, na Paraíba, assistindo o programa Café com Leite. Doutora, agora, quando a senhora veio ano passado, não tinha uma água mineral cristalina dos Alpes, né? Mas agora nós temos aqui uma água e eu faço questão de servir aqui aos nossos convidados uma água mineral, que essa é da cria, do Cariri, é nossa. A água é sempre bom. Sempre bem-vinda, né? Em seguida tomaremos um cafezinho com leite aqui, enquanto eu falo do laboratório LAMIC. Diretor, cadê o VT do LAMIC? Olha, o Vanilson está me cobrando, rapaz. Disse que você não foi gravar o VT do LAMIC. Mas mesmo assim, se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma de suas mais novas aquisições foi um equipamento para dosar hemoglobina glicada pelo método HPLC, uma metodologia padrão ouro para este tipo de exame.
e já disponibiliza seus exames pela internet, proporcionando maior comodidade para seus clientes. Você encontra o LAMIC, uma unidade central na Rua Padre Cícero 759, postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na Clínica Clemi Arraes. O LAMIC tem a direção dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral. Um abraço aí, Ivanilson. E o diretor está dizendo, Ivanilson, que amanhã vai estar lá gravando o VT do LAMIC. Doutora, vamos agora saborear um cafezinho. Esse café ainda é sem nome, viu? Inclusive, pouco açúcar para evitar. Muito bem. Eu faço questão de servi-la. Obrigada. Enquanto nós aqui vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, vamos saborear um cafezinho, né? Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Sheila Ulisses Paiva, falando sobre prevenção de câncer de mama, mês de outubro, mês rosa, mês seu, mês da mulher, mês a quem nós homens devemos abraçar todas as mulheres e apoiá-la nesse processo preventivo desse mal que se alarga por esse mundo inteiro, né? E hoje aqui também presente meu amigo Aldo Pinheiro e Nivaneide, proprietários da empresa Prolar Alumínios, né? O qual nós tivemos o prazer de registrar a marca Prolar diante do Ministério da Indústria e Comércio e após a concessão desse registro, nós temos aí, eles têm a segurança da sua marca registrada a nível nacional por 10 anos. Eu quero passar aqui as mãos de Aldo Pinheiro e Nivaneide esse registro para ficar nos anais do seu patrimônio, um registro que hoje tem uma valia de muito valor. Hoje a marca é um dos produtos, é um dos maiores valores da empresa. É um dos maiores, porque ele é aquele valor escondido, ele é aquele valor, mas é um valor significante financeiramente, inclusive. Inclusive eu relatei recentemente as 10 marcas mais valorizadas do Brasil. Entre elas, hoje nós temos aí, que era a Coca-Cola, hoje é a 8ª, né? E isso é através de um trabalho árduo. E isso eu também tenho certeza que a Prolar vem fazendo, né? A Prolar, as pessoas escutam a expressão Prolar, mas o que é, Aldo, que faz a Prolar? Isso é verdade. O que você está falando é verdade. Esse nome Prolar é um nome que a gente preza muito, porque é um nome que a gente tem uma confiança, entendeu? E a gente batalha muito para valorizar esse nome. Eu sempre digo, a Prolar é um nome de força e a gente luta muito para preservar o nome da Prolar. E o que é entendeu? Que a Prolar fabrica hoje? Hoje nós fabricamos em linha de alumínio quase tudo. Nós fabricamos da panela de pressão de 10 litros, a de 2,5, a 10, 7, 4,5, 4, 2,5. A linha hotel, eu importei uma máquina da Argentina, que hoje nós fazemos toda a linha hotel, tudo na base do computador, entendeu? Hoje não precisa de mão de obra, de ser humano, que está muito difícil. Precisa dizer isso às pessoas, quer dizer, no Cariri você importar uma máquina da Argentina ou de outro país qualquer para produzir um produto de qualidade, Aldo. De qualidade, precisa isso é mostrar que a gente, isso para as pessoas. Isso é que a gente batalha muito, nossa firma tem aí 22 anos de existência, entendeu? Cada dia a gente quer fazer melhor, com qualidade, para ficar no mercado, e acredito eu que eu estou fazendo uma coisa correta. Porque se você trabalha após da sua empresa para ter qualidade, entendeu? Ter segurança em quem compra, você está fazendo alguma coisa boa para você e para seus clientes. E aí você agrega a marca ao produto que você está fazendo. Com certeza. Para mim, a Prolar, o nome Prolar, ele me deixa com muita responsabilidade. E por isso que eu fiz questão de lhe trazer aqui. Com certeza. Isso aí é uma coisa que a gente vai lutar cada dia para trazer melhorias para dentro da empresa, modernidade,
que eu acho que vale a pena, vale a pena. Nivaneide, entendeu? e o mercado? Você só vende aqui no Ceará, Nordeste, no Juazeiro, para os Romeiros do Paticício, não? Não, a gente faz a região, né? Que para a gente é muito importante, nós somos daqui, da região, e também nós atingimos a região Norte e Nordeste. É claro que a gente tem um interesse de futuramente partir para outras, mas no momento o que a gente faz é Norte e Nordeste e região. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje a gente tem uma faixa mais ou menos de 150 funcionários. Se você tem 150 funcionários diretos, isso é uma presunção de que você deve ter cerca de 500 a 600 indiretos, né? Com certeza, a gente tem muitos funcionários indiretos. Bem aceito a marca Prolar no mercado? Muito bem aceita, a gente trabalha sempre em cima da qualidade, para a gente isso é prioridade, tanto é que o nosso nome já diz, Alumínio Prolar, o primeiro em qualidade, a gente trabalha sempre em prol da qualidade do produto, para atender bem o cliente. É isso aí, conversamos aqui com Aldo Pinheiro e Maria Nivaneide Pinheiros, que são os proprietários da marca Prolar, Alumínios Prolar, quem nós tivemos o prazer de entregar o seu certificado. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu vou falar da água mineral cristalina dos Alpes, né? Ela que é totalmente garrafada nos mais altos padrões rígidos, controles de qualidade e higiene. É assim a água mineral cristalina dos Alpes. Ela que traz mais pureza, com sabor de saúde. Experimente, você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região do Cariri. Água mineral cristalina dos Alpes, a sua saúde agradece. Essa é nossa, é daqui. Televendas 88-3482-1810. Água mineral cristalina dos Alpes. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. É isso aí, agora vamos continuar a nossa conversa descontraída com a doutora Sheila Ulisses Carvalho. Desculpa, doutora. Tranquilo. Arranjei até um carvalho para a senhora Paiva, né? Sobre essa prevenção de câncer de mama que assola o nosso país, que nós estamos aí fazendo eles, os médicos em especial, porque as pessoas só vão obrigadas mesmo, só enfrentam a luta quando sentem-se com o problema. Esse é o mal. Nós precisamos que alguém nos induza para que a gente possa compartilhar. Doutora, um dos aspectos que eu acho que poderia, eu não sei, a obesidade, ingerir, eu não diria droga, mas o cigarro, né? Droga também, álcool, bebida, né? São fatores que levam a adquirir esses nódulos. É uma medida preventiva deixar de fazer, lógico. Com certeza. O cigarro é mais do que provado que cigarro é prejudicial à saúde e à saúde das mamas, impreterivelmente. Tanto pode aumentar as doenças como as fístulas e infecções. Tem uma doença, né, que é a mastite, por uso crônico de cigarro, que só para realmente de acontecer se a paciente parar de fumar. Uma doencinha chata, porque depende dela. Ela às vezes quer uma cura milagrosa, mas na verdade é parar de fumar. E o câncer de mama também. O cigarro, ele, além de outros cânceres, né, como a gente sabe, esôfago, estômago, boca, orofaringe, laringe, a mama também é um deles. Então, cigarro, álcool, né, obesidade. Obesidade é o seguinte, é bem simples a explicação. A gordura periférica da mulher, ela se transforma em estrogênio. Então, além da gente ter o estrogênio ovariano, a gente teria uma sobrecarga deste hormônio por conta do tecido periférico muito gordo. Então, gordura realmente também é prejudicial à saúde. Né? Não só à saúde das mamas, mas a cardíaca, os infartos e uma série de outras questões metabólicas, como os diabéticos, né? Então, se a gente pudesse dar um conselho, manter um peso é uma questão bem saudável para uma série de coisas no nosso organismo. E o uso descontrolado, eu diria assim, ou desordenado do anticoncepcional? Como todo medicamento... porque o anticoncepcional, de um modo geral, muitas mulheres consultam o médico, mas algumas até nem tanto, até porque essa disponibilidade pelo serviço público
preservativos, e o próprio anticoncepcional disponibilizado nos postos de saúde, eu acho que isso aí não seria bem a orientação, né, doutora? Eu não sei. Eu acho que o profissional de saúde capacitado, a gente tem excelentes enfermeiras com excelente formação, que pode prestar um serviço maravilhoso do ponto de vista de saúde pública. E, assim, é como a gente diz, remédio tem que ter prescrição e orientação voltada à saúde. Eu não diria mais nem do médico, assim, de alguém capaz e com liberdade jurídica para isso. Hoje o enfermeiro já tem essa liberdade desde que ele seja capacitado para algumas medicações, né? Ele prescrever principalmente na rede pública de saúde. É remédio, precisa de saber quem pode, quanto tempo, qual é o melhor, existem vários tipos de anticoncepcional e quando bem indicado, a gente não acredita que ele faça mal, mas precisa ter orientação. Você não pode simplesmente ir numa farmácia, porque sua vizinha, sua irmã toma tal remédio, tal anticoncepcional, eu vou tomar esse porque ela está se dando bem. Então a gente precisa ver um passado com relação a acidentes tromboembólicos e outras coisas mais. O câncer de mama, a gente não tem tanta preocupação com o uso do anticoncepcional, porque o anticoncepcional é feito em mulher em sua plena atividade hormonal. Então, mais hormônio do que o que ela mesma tem, o anticoncepcional não produz. Né? A gente já pensa um pouquinho diferente com relação à terapia de reposição hormonal da menopausa, porque a mulher já não tinha mais o seu hormônio e a gente vai introduzir uma coisa que ela tinha deixado de ter por algum tempo. Também não somos contra, mas tudo tem que ter indicação precisa e acompanhamento médico rigoroso. Então, dentro desse contexto, a senhora acha que as mulheres já com idade um pouco mais avançada, elas tendem a ter mais, adquirir esses nódulos? Existem dois tipos de nódulos. Existe o nódulo benigno, que o mais comum deles é o fibroadenoma, que é mais comum em mulher jovem. E geralmente eles são múltiplos, né? Tem mais de um, é bilateral, são vários. Normalmente não tem uma implicação maior para o câncer de mama. Agora, a idade mais incidente para o câncer de mama é por volta dos 50 anos e certamente um nódulo nessa idade, entre 40, 50, 60 anos de idade, ele vai ter uma representatividade em termos de risco muito maior do que numa idade mais jovem. E isso quer dizer que nas pessoas de maior idade a tendência é ser maligno. Maligno. Existe uma possibilidade pela própria incidência das doenças, de ser muito mais uma doença cancerígena do que quando acontece em mulher jovem. Isso não quer dizer que mulher jovem não possa ter câncer de mama. A gente vem observando ao longo dos anos que cada vez mais a gente percebe mulheres muito novas com a patologia. Mas ainda não é a incidência maior em mulheres abaixo de 35 anos de idade. O corpo humano por si só, ele já tem células cancerosas? Sim, inclusive... Ou ele desenvolve por força da vida? A gente acredita que tem que ter uma predisposição genética, tem que ter uma exposição aos agentes externos, né? Assim, o próprio estilo de vida, que a mulher tomou um caminho muito menos maternal, né? A gente hoje pare menos filhos, se menstrua muito mais. Então, além de você ter uma predisposição genética, obviamente, se você tem uma exposição a algumas coisas que vão precipitar, como, por exemplo, o fumo, o álcool, o não engravidar mais cedo, ter poucos filhos, isso vai fazer com que aquele gene, ele entre em atividade e, de repente, produza aí uma célula com divisão mais rápida e anarque com a divisão errada, né, uma multiplicação errada, que seria realmente a célula cancerígena. Tem algum hábito, assim, que as pessoas tomem iniciativa ou que pratiquem, que possam provocar câncer? Digamos assim, eu não queria usar a expressão ingerir álcool, mas algum outro tipo de hábito, alimentação desordenada, alimentação não comum, que possa provocar. Existe alguma coisa nesse sentido de as pessoas adquirirem câncer pela própria boca? Os folclores, né? Assim, na verdade, folclore, né? Todo mundo deve ter um estilo de vida saudável. Se alimentar bem significa comer pouca gordura, pouco açúcar, menos massas e muito mais frutas e legumes, né? Isso, de uma forma geral, para o organismo como um todo, você com certeza vai ter uma reserva cardíaca melhor, uma oxigenação dos tecidos melhores, menos
comorbidades no futuro, menos doenças, e o câncer de mama é uma delas também. Então, manter um hábito de vida saudável é sempre bom. Mas, assim, um alimento específico que vá dar o câncer de mama, não. O que a gente não quer é uma gordura em excesso, né? Alimentos extremamente gordurosos não faz bem nem às coronárias, nem ao coração, e também não vai fazer bem ao tecido periférico, a gordura periférica, que se transformaria em estrogênio, que seria o grande vilão para a gente do câncer de mama. Quais são os cânceres mais comuns nas mulheres? Esse, assim, o de mama é um, assim, que a minha mãe, por exemplo, ela foi acometida do nódulo e chegou, e depois passou e foi para o fígado, enfim, há 20 anos atrás. Mas quais são os tipos de câncer mais comuns nas mulheres? Olha, o mais comum é pele, mas pele na maioria das vezes são bases celulares provenientes do sol com uma resolutividade muito simples, é tanto que a gente nem comenta muito, né? Depois é mama mesmo e depois colo de útero. O colo de útero não pode ser esquecido, ele ainda existe no nosso país, né? O preventivo Papa Nicolau, um exame simples, barato, de acesso, a rede pública já disponibiliza de uma forma até relativamente bem colocado. E as mulheres muitas vezes não querem fazer porque realmente expõe a sua intimidade, digamos, em seu maior grau, né? Expor sua genitália. Mas o câncer de colo de útero mata também. E a prevenção é real, é simples, é fácil e barata, que é o preventivo, Papa Nicolau, que deve ser realizado no Brasil todos os anos, desde a sua primeira atividade sexual. Doutora, pele, mudança, aquelas manchas brancas ou pretas, é um indício? É um indicativo para o médico de que há uma coisa anormal no corpo? Na verdade, assim, a pele ela precisa ser melhor analisada por um dermatologista, mas realmente, se você tem uma lesão ulcerada na pele, que ela está crescendo rapidamente, né, essa história do crescer rápido, era pequenininho e está grande, chama a atenção, é um alarme. Aí precisa mostrar um especialista para fazer a diferenciação entre um sinal simples ou um sinal que realmente poderá ser o início de um carcinoma de pele. Estamos conversando aqui com a doutora Sheila, eu não vou errar, doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é médica mastologista, falando sobre prevenção de câncer de mama nesse mês rosa, nesse mês das mulheres, nesse mês. Mas agora eu vou servir mais uma água para a doutora, porque ela conversou muito aqui. Eu tenho que servir uma água mineral cristalina dos Alpes aqui, para depois saborear um cafezinho. Cafezinho sem nome, doutora. Esse café faz em 2 anos, não é? E eu já registrei essa marca, café sem nome. E aqui, vamos saborear mais um cafezinho. É um prazer que os nossos convidados aqui eu não ofereci um café ao meu amigo Aldo Pinheiro, que veio receber a massa, mas no intervalo ele saboreou o cafezinho aqui também, né? Vamos falar um pouquinho aqui das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, comprar medicamentos similares e genéricos com o melhor preço da cidade, a preço ou no cartão Avenida Card, você só encontra nas drogarias e na farmácia da Ana. Faça seu pedido agora mesmo pelo telefone 0800 280 4041 e receba gratuitamente em sua casa. Você encontra as Drogarias Avenidas em Juazeiro do Norte, na cidade do Crato. Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. 24 horas a seu serviço. Não procure Drogaria Avenida na Avenida Elton Gomes, que você não vai encontrar. Você vai encontrar a farmácia da Ana, lá no mercado do Pirajá. Um abraço para Carlinhos, um abraço para a Ana aí assistindo o programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo aí de apoio cultural e já já nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando com a doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista, que atende aqui na rua São José. Não diga o nome errado, né, doutora? São José. Né? Onde estive lá para conversar com ela, muito bem atendido, toda a sua equipe lá, prestando um grande serviço. Todos aqueles médicos, muitos médicos lá também, né, doutora? Muitos amigos. Muitos amigos, né? É. E eu queria dizer para você também que saiu aí a edição do mês de outubro do informativo Leite e Contabilidade. Esse informativo você pode adquirir gratuitamente lá na empresa Leite e Contabilidade, na rua Delmiro Gouveia 163. Informações sobre legislação
Federal, Previdência Social, ICMS, Sociedade, Parte Fiscal, enfim, tudo que há de mais recente na legislação física, estadual, federal e não municipal por enquanto, você encontra aqui no informativo do mês de outubro de 2013, da Lei de Contabilidade. Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Missô. Missô é nosso amigo aqui do Crato, que sempre assiste, ex-vereador lá de Mauriti, presidente da Câmara, e também proprietário da Projeto Consultoria Financeira e Projetos de Viabilidade. Se você está precisando de dinheiro, Missô é o cara. Missô é o intermediador para você adquirir, elaborar o seu projeto com qualidade e precisão e adquirir financiamento para construção, para implantação de fábricas, compra de equipamentos, ativo imobilizado. Você encontra você faz o seu projeto através da Projet, com Missô. Nosso amigo Missô, um abraço para você assistir no programa Café com Leite. Doutora, hereditariedade. O câncer de mama é hereditário? Você agora fez uma pergunta bem atual, né? O caso da Angelina Jolie, por exemplo. Enfim, em uma média de 80% dos casos são esporádicos. É aqueles casos que só vai acontecer um na família, que não tem essa conotação da genética em si. Mas 10% realmente existem famílias com alteração na genética em que a gente chama câncer de mama familiar. Então, geralmente você tem mais de 3 ou 4 casos em parentes de primeiro grau. Primeiro grau para a gente é irmã, mãe, tia, avó. E aí, quando isso acontece, muitas vezes é preciso realmente fazer a investigação da alteração genética. Então, aquela paciente nasceu com alteração genética familiar, do qual ela tem uma grande probabilidade de não ter ainda, mas de um belo dia desencadear o câncer de mama, que foi exatamente o que aconteceu com a atriz. E nesses casos, se a gente pode dizer que existe uma prevenção, realmente existe a prevenção, no caso da Angelina Jolie, onde ela fez a opção por a retirada das glândulas mamárias, com preservação da pele, da areola e colocação de próteses de silicone, diminuindo aí a chance dela vir a ter um câncer de mama em mais de 90%. Então, realmente é o que a gente chama profilaxia, evitar o câncer de mama. Mas só pode ser aplicado em casos de câncer de mama familiar com alteração no código genético. Porque muitas pacientes apareceram, doutor, eu quero tirar as minhas, né? Eu não quero também ter nunca. E a Angelina fez isso, mas ela tinha um motivo real, uma alteração genética. E isso é raro, não é o habitual e o comum. O mais habitual é a esporadicidade, ou seja, acontecer em qualquer uma de nós. Infelizmente, nós somos grupos de risco e não independe, assim, independe de raça, de cor, de dinheiro, né? Todas as mulheres, elas têm o risco de câncer de mama. E esse câncer tem todo um histórico, né? É necessário fazer o histórico para saber como ela... Normalmente a história da própria família, né? Era uma mãe que teve, uma avó que teve, uma irmã que tem, uma prima. Então, quando se tem 3, 4 casos, a gente já indica na família, em parentes de primeiro grau, hoje em dia, a avaliação da genética daquelas mulheres naquela família. Doutor, os atuais tratamentos do câncer são mais eficazes ou mais eficientes do que os mais remotos, hein? A gente participa muito de congressos, né? E a gente vê que muda rapidamente, de um ano para o outro a gente vê novidades acontecendo. E realmente, assim, a gente percebe uma evolução no tratamento, sim. Hoje a gente vê mulheres com muito mais tempo de vida, quando não conseguem ficar curadas, com a qualidade de vida melhor. Então, assim, a gente pode até dizer, entre aspas, que em algumas situações, quando a gente não consegue a cura, a gente consegue um controle da doença. Então, você tem um tempo de vida real em torno de 10, 15 anos de vida, e isso é uma coisa palpável para quem está diagnosticado de um câncer que não tem mais cura, mas você viver 10, 15 anos. No momento do diagnóstico já vem aquele impacto, né? Vou morrer, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que começar a tirar da cabeça que câncer é igual à morte, porque isso não é mais assim. Obviamente, alguns vão, mas a grande maioria tem ficado quando se submete ao tratamento e normalmente tem uma resposta adequada. No caso da mama, eu acho que a gente tem várias possibilidades entre quimioterapia, radioterapia, cirurgia, hormonioterapia. E assim, é muito raro a gente não responder a todo esse aparato.
Obviamente que se sofre um pouco, uma dor interna, não é com dor física. É porque muitas vezes a gente se afasta de um trabalho, muitas vezes a gente tem que parar o que está fazendo para tomar de conta de si. E quem tem um ritmo de vida acelerado, que às vezes muda um pouco, isso dá uma certa nostalgia. Então a dor, ela não é muito física. A dor física é mais quando a gente está com câncer terminal, qualquer um deles. A dor é muito mais emocional. Então isso implica dizer que existe de fato a dor, mas deixa a pessoa bem mais fraca com esse tratamento, porque a aplicação de produtos químicos, como esses que a senhora citou, a quimioterapia, dentre outros, deve deixar a pessoa, além do ego abalado, também o corpo, né? A aplicação de muita química sobre o corpo. Né? Eu acho bom desmistificar as coisas, né? O que é a quimioterapia? Eu sempre procuro palavras para que as pessoas entendam, mesmo que sejam metaforicamente, né? Por exemplo. Então chegar a dizer complicando a vida da senhora. Você chegar a dizer que vai tomar uma quimioterapia, que bicho é esse, né? O que é isso que vão botar em mim? Então eu procuro comparar, entre aspas, né? Você vai tomar um antibiótico bem forte. Você pode sentir náusea, dor de cabeça, mas ele é importante, porque ele é capaz de matar a célula que se divide rapidamente. Então, às vezes, a história da queda do cabelo, né? Muitos ficam em pânico, achando que, assim, muitos não têm nem o conhecimento que é a medicação, não é a doença que faz cair o cabelo. E assim, ao contrário do que elas pensam, se o cabelo está caindo, a medicação está agindo. Porque ela mata as células que se dividem rápido e o cabelo é uma célula que cresce rapidamente. Então acaba muitas vezes caindo. Mas ele vai parar de cair quando a gente parar a medicação e seu cabelo vai surgir novamente. Então, eu digo sempre que a gente tem que encarar as coisas de uma forma positiva. Vamos viver um outro lado da vida, uns dias sem cabelo, uma peruca loura, uma peruca de cor vermelha, vamos mudar um pouco, depois você volta àquilo que você fez a vida inteira. Então vamos esquecer essa questão de ter, sentir ou não dor, vamos procurar uma vida saudável, vamos procurar melhorar cada vez mais. Vamos procurar levar para a gente concluir da melhor aqui, forma possível. Eu queria fazer assim uma retrospectiva lá para o início e perguntar para a senhora, quando uma pessoa, homem ou mulher, deve procurar uma mastologista para só quando sentir alguma coisa? Ou a senhora sugere a questão preventiva? Na verdade, assim, eu acho que o mastologista, ele já é a especialidade. Então, assim, a gente tem que ter o ginecologista anualmente. E o seu ginecologista deverá ser capaz de examinar sua mama e pedir os exames necessários do ponto de vista de ultrassom e mamografia, quando necessário, dependendo da idade. E, se detectar alguma coisa errada, encaminhar. Esse seria o caminho mais natural. Porém, se você já percebeu alguma alteração, principalmente com relação à presença de ferimentos, ou nódulos, ou sangramento pelo bico do peito, pelo mamilo, aí você pode pular etapas e ir direto ao especialista. E não perder tempo, né, indo para depois ser referenciado. E às vezes também, quando você já tem uma história familiar mais forte com relação a cânceres, de uma forma geral, às vezes é interessante que você já tenha um acompanhamento do especialista, porque a gente diz que são famílias de maior risco. Então, de repente, antes mesmo de você sentir qualquer coisa nesses casos, é interessante que você já procure anualmente, principalmente após os 40 anos de idade. Doutora, estamos chegando ao final do programa. Com certeza o nosso telespectador ficou agraciado com as suas respostas. E a senhora, vamos dar seu endereço aqui, né? Rua São José? Realmente, assim, a gente atende lá na Provida Cariri, né, na Rua São José 731. E estamos vivendo o Outubro Rosa, está todo mundo lá usando o lacinho rosa. E a intenção é realmente chamar a atenção de você, mulher, que você olhe para si, que você procure informação dentro do seu universo, saúde pública ou privada, quando fazer os exames, mamografia, ultrassom, tem alguma alteração, não perca esse momento. Ele é muito importante para a gente dar diagnóstico precoce. Quando a gente diagnostica uma doença precocemente, mesmo ela sendo um câncer, ela é passível de cura, muitas vezes sem mutilação, ou seja, sem a perda da mama, e com uma resposta terapêutica muito boa, ou seja, com a chance de cura real. E com menos sofrimento emocional. Então tem tudo de bom. E a gente se cuidar cedo e descobrir as coisas o mais rápido possível. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Com certeza eu quero estar aqui novamente com a senhora conversando com esse bate-papo descontraído para que a gente possa levar informações para a sociedade. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço também. Você é pioneiro, ele sempre chega na frente dos outros, viu? Todo ano, o Outubro Rosa ele é o primeiro
a estar lá Bater na batalhando. porta. E eu agradeço, porque eu acho que a saúde e a informação é realmente a chave para a nossa população. É isso aí, fiquem agora com Marcelo Fraga e o Multimídia. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta aqui, o programa Café com Leite, com toda essa equipe que fica por trás, levando até você essas informações. Um abraço a todos e até lá.